Olá, meu nome é Marisa Souza e eu tô aqui para contar para vocês como a Mira impactou positivamente a minha vida profissional. Mas antes disso, eu preciso contar rapidamente qual é a história da minha vida. Bom, eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu me formei com 18 anos na área técnica de segurança do trabalho. E dos 18 aos 26 anos, mais ou menos, eu trabalhei na iniciativa privada. E com 26 anos eu fiz um concurso público e passei para um cargo de técnico de segurança do trabalho numa empresa pública do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, uma economia de sociedade mista. Bom, e lá permaneci por 14 anos no cargo técnico de segurança do trabalho. Mas eu vou explicar melhor isso. Bom, nessa empresa que eu estive, o salário era muito bom. Foi na época foi um dos melhores concursos que teve, com os salários mais altos, com excelentes benefícios. E eu tive a oportunidade de trabalhar próximo de casa, era uma distância de mais ou menos 20 minutos. Então, eu tinha todo um conjunto que me fazia querer estar nessa empresa e permanecer ali, apesar de estar no cargo técnico, né? Eu permaneci estudando, eu entrei no cargo técnico, mas meses depois que eu entrei nessa empresa, eu me inscrevi numa faculdade para fazer o curso de engenharia. E aí eu fiz engenharia ambiental, depois eu fiz a pós-graduação em engenharia e segurança do trabalho, porque eu entendia que eu precisava continuar estudando para poder crescer na carreira. E foi o que eu fiz, continuei estudando, permaneci fazendo pós-graduações. E quando foi mais ou menos em 2022, né, a empresa passou por uma reestruturação, parte dos seus serviços foi concedidos para a iniciativa privada. E aí, os funcionários que estavam, né, que tinham toda aquela estabilidade, né, a estabilidade entre aspas, porque a gente sabe que empregado público não tem estabilidade, mas a gente tinha aquela falsa sensação de estabilidade. Nós ficamos sem saber exatamente o que aconteceria conosco, ou se a gente permaneceria na iniciativa pública ou se nós seríamos demitidos. Essa dúvida permaneceu conosco mais ou menos uns 3, 4 anos. E nesse período de 2022, então, eu tomei a decisão de me preparar para retornar para o mercado de trabalho privado, caso eu precisasse. Nesse período, então, foi que eu tomei 2 decisões. A primeira foi voltar para o mercado de trabalho, preparar para voltar para o mercado de trabalho. Foi quando eu tomei a decisão de fazer um MBA para poder fortalecer ainda mais o meu currículo. Foi quando eu fiz uma pesquisa nos sites de busca de emprego para verificar quais eram as maiores qualificações que eram procuradas, e foi quando eu identifiquei que era um sistema de gestão, conhecimento nas ISOs, na 14001, na 45001, na 9001. E aí foi por isso que eu decidi fazer o MBA no sistema de gestão. E a minha segunda decisão foi voltar a estudar para concurso público, porque eu queria permanecer na iniciativa pública, que era o que eu tinha escolhido para a minha vida. Bom, eu então entrei na PUC. Na época eu tinha feito uma pesquisa, né, da onde eu poderia estudar, encontrei a PUC, na minha opinião, foi uma excelente escolha, e foi lá então que eu encontrei a Miriam. E eu confesso para vocês que eu tinha boas expectativas sobre o curso, a aula, enfim, foi muito vantajoso participar das aulas, mas eu quero ressaltar num ponto de uma das aulas. A Miriam, ela foi brilhante em todas as ministrações, né, de aulas, mas ela falou algo que virou uma chave dentro de mim, né, que mexeu com o meu mindset, que foi quando ela falou sobre a importância de nós sermos protagonistas da nossa carreira, né, sobre nós sermos responsáveis sobre a nossa própria carreira, sobre nós administrarmos a nossa carreira, sobre nós agirmos com potencialidade. E isso mexeu comigo. Essas palavras trouxeram um novo sentido na minha carreira. E a partir daí eu comecei a agir com mais intencionalidade no meu ambiente de trabalho. Eu comecei a me relacionar com as pessoas de uma forma mais intencional e a procurar cursos e a procurar me manifestar no meu ambiente de trabalho com uma forma
com muito mais potencialidade e com muito mais intencionalidade. Bom, eu terminei o curso de MBA em agosto, né? Como eu falei, eu estava num cargo técnico, eu terminei o curso em agosto, né? De fato, a empresa foi concedida e isso gerou uma série de modificações na empresa e, obviamente, eu passei por um processo difícil porque eu tive que ser transferida de área, eu tive algumas perdas de benefícios, eu fui trabalhar muito mais longe de casa e perdas financeiras também, né, por conta de deslocamentos de áreas de um local você ter benefícios e ir para um outro local que você não teria mais, mas enfim, agosto eu terminei o curso e quando tudo parecia que seria aquele todo enredo, né, toda aquela perspectiva de mudança seria ruim, em novembro eu fui convidada para assumir a gerência do setor que eu trabalhava. E quando me perguntaram, né, quando perguntaram o que eu faria com o setor se eu fosse gerente, eu sabia exatamente o que responder, porque durante todo o MBA eu já vinha formulando possibilidades de melhoria, possibilidades de melhor desempenho para o setor, porque todas as coisas que eu fazia era pensando nas resoluções que o meu setor poderia ter, né? Então eu já sabia que procedimentos poderiam ser adotados, eu sabia que indicadores a gente poderia utilizar, eu sabia que normativas a gente poderia estabelecer que seriam benéficas para o setor. E foi uma grande surpresa e um grande benefício para mim, uma honra, na verdade, assumir o setor, estando no cargo de técnica de segurança do trabalho, mesmo tendo profissionais no setor em cargos de nível superior, né? Eu pude gerenciar médicos do trabalho, engenheiros do trabalho, assistentes sociais. E isso é para demonstrar, né, que quando a gente tem a oportunidade com preparo, quando a gente somos os dois, algo milagre acontece, né? Então, para aqueles que acreditam em Deus, né, saindo da lógica humana, né, todas as coisas podem acontecer. O milagre pode acontecer na hora certa e foi exatamente o que aconteceu. Quando tudo parecia improvável, foi que o meu milagre aconteceu. E aí eu permaneci nesse cargo durante 1 ano e 4 meses e saí do cargo porque eu entendi que era momento de sair, como eu falei. Eu tinha 2 objetivos, né? Um era fazer o MBA, para se eu precisasse ir para iniciativa privada. De fato, eu não precisei ir, a empresa, graças a Deus, não demitiu nenhum funcionário. Mas eu, como estava estudando para concurso público, eu obtive aprovações. Eu primeiro fui aprovada num concurso da UFRJ. Eu fui chamada 1 mês após a minha nomeação no cargo de gerente e não assumi a vaga porque eu queria experimentar, queria viver essa experiência de ser gerente, eu sabia que ia agregar para o meu currículo, então eu decidi não ir. Logo depois, uns 4, 5 meses depois, eu fui novamente convocada para um outro concurso, para uma autarquia de um município aqui do Rio, também não fui. E agora, recentemente, tem 1 mês, eu assumi o cargo de engenheira de segurança do trabalho da Petrobras e hoje eu estou no curso de formação e estou tendo a felicidade de hoje poder compor o quadro de uma grande empresa brasileira. E eu tenho certeza que a Miriam tem grande responsabilidade nisso, porque ela me mostrou um novo horizonte. Eu sou muito grata a Deus por poder ter encontrado, por poder ter ouvido todas as experiências que ela teve para passar, não só a Miriam, né, como os demais professores, demais colegas de trabalho, mas eu preciso pontuar porque a Miriam realmente sinalizou, me mostrou uma nova forma de ver a vida, né, uma nova forma de ver a minha vida profissional, e eu jamais vou esquecer isso, e eu sou muito grata a Deus por tê-la colocado no meu caminho. E antes de encerrar, eu queria dizer que antes de eu começar, né, o MBA, eu estava financeiramente apertada, né? Eu estava financeiramente precisando recalcular minha rota financeira. E aí eu lembro que eu falei para uma amiga que eu ia parcelar
o curso, eu não ia pagar à vista, não tinha condições de pagar à vista, mas que mesmo assim eu ia fazer o curso, eu não ia desistir, eu ia fazer o curso. E eu tô contando isso para vocês porque às vezes as circunstâncias parecem serem muito ruins e favoráveis, mas a gente não pode desistir, né? O segundo concurso que eu fui convocada, eu quase desisti no meio do caminho, porque o meu carro tinha quebrado naquela semana, a prova era um local muito distante e, gente, tinha acontecido um monte de coisa naquela semana. E eu não desisti, porque no dia anterior, minha cunhada falou que ia fazer a prova também. Na verdade, meu irmão ia fazer a prova, mas minha cunhada ia levá-lo. E aí eu fui com eles me deixaram no local da prova. E aí depois, no meado do processo, porque tinha outras etapas, eu acabei que não ia mais, porque eu falei, acho que não vai valer a pena, não vou. Aí minha cunhada me falou algo também que mexeu comigo. Ela falou, olha, o processo só acaba quando chega ao fim, você não está no fim, você vai sim. E aí eu fui, ouvi o que ela tinha para me dizer, fui, e quando saiu o resultado, meu nome saiu em primeiro lugar. Eu quero te dizer que a gente precisa se cercar de pessoas boas, né? A gente precisa se cercar de pessoas que nos insistem em seguir em frente, que nos apoiem, que nos ajudam a permanecer. A Mira foi uma dessas pessoas que me ajudou a seguir em frente e eu vou ser eternamente grata a ela e a Deus por tudo que tem me proporcionado. É isso, gente. Que eu queria agradecer a Miriam publicamente e dizer que foi uma honra, Miriam, ser sua aluna. Muito obrigada por tudo. Que Deus te abençoe e que recompense abundantemente. Um abraço e fica com Deus. Beijo.